Os irmãos a estarem de pé nesse momento, nós vamos dar início ao nosso culto. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesse momento. Pedir ao Senhor uma bênção. Estamos felizes de ter conosco você e sua família nesse culto voltado para a família. Amado Deus, nós queremos orar a Ti, suplicando, Senhor, que Tu possa visitar os nossos corações, perdoando os nossos pecados, nossas falhas. Senhor, que esse culto possa ser para cada um de nós um momento em que possamos sentir a Tua presença, nos alegrar e em uma só voz dizermos: só o Senhor é Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja, aqueles que nos assistem também pelo YouTube, com a paz do Senhor Jesus. E para dar início a esse culto, enquanto eu buscava o Senhor, separava os louvores, o Senhor Ele me deu uma mensagem. E o texto que eu queria deixar com os irmãos é o texto de Isaías, no capítulo 6. No versículo 1 vai falar assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono, e o seu vestido, ou seu séquito, tomava conta de todo o templo. E não cabe a mim aqui pregar, mas só para fazer uma introdução daquilo que o Senhor quer falar e quer fazer com as nossas vidas no dia de hoje. Eu sempre me questionei e fiquei assim: por que a palavra dá tanta ênfase no ano que morreu o rei Uzias? E eu fui buscar isso e eu vi que o rei Uzias, ele teve um reinado próspero, o exército era próspero, parte, vamos dizer assim, financeira, né? Era um reinado bom. Mas espiritualmente, se a gente for ver, e lá em Crônicas vai falar sobre isso, ele quis queimar incenso no altar, o que cabia somente aos sacerdotes, e o Senhor o feriu com uma lepra. Ele foi então isolado e ele morreu. E por que eu estou falando isso nesta noite? Que o Senhor, Ele quer deixar algo para as nossas vidas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O que tem te atrapalhado de ver o Senhor? O que tem te atrapalhado de sentir a presença do Senhor? Aquilo que são os Uzias que estão nas nossas vidas. Pode ser coisas tão simples, celular, internet, coisas que damos preferência ao invés de adorar o Senhor. Então que nesse momento no louvor queremos cantar a princípio bem solene, e que a igreja possa orar ao Senhor e falar: Senhor, que aquilo que tem me impedido de alcançar a Tua gloriosa presença, o Senhor possa estar nessa hora retirando, para que eu possa sentir essa presença maravilhosa, para que eu possa, ó Deus, como Isaías, poder ver o Senhor assentado no trono, e que você possa pedir isso ao Senhor. Aleluia.
Aleluia! dizendo, ele vai falar assim: eu vi o Senhor sentado no alto sublime trono. Serafins cantavam, com duas asas eles voavam, com duas cobriam os rostos, com duas os pés. Então, disse ele: o que eu estou fazendo aqui? Como eu posso estar vendo um rei? Se eu sou um homem de lábios impuros, se eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a palavra fala que dos serafins ele pegou uma brasa e ele tocou nos lábios. E o Senhor falou assim: a quem enviarei? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor nessa noite ele tem perguntado para você: a quem enviarei? Que você possa falar: Senhor, envia-me a mim, Senhor.
Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é um culto especial da família. O casal irá cantar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o culto da família. E há um texto da palavra do Senhor em Deuteronômio 28, do verso 2 ao verso 6, que fala assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás no teu ventre, bendito serás quando entrares, bendito serás quando saíres. Essa é a promessa do Senhor para todos aqueles que ouvem a sua voz. E nessa noite nós declaramos que você é bendito, que bendito você será, que bendito você é, que se há alguma promessa que o Senhor declarou na sua vida e ainda não acontecer, ela vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de promessas certas, é um Deus de promessas realizadas, Ele é um Deus de palavras que não voltam vazias. Então nessa noite, você dê glória a Deus, você exalte ao Senhor nesta noite, exalte conosco, exerça sua fé nesta noite, exalte ao Senhor que te louvou com todo o seu coração, como forma de uma oração. Amém, Jesus. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Nós declaramos: Bendito
cantar isso. Sublime ao Senhor. Quem é como
cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem estar sentados, meus amados. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 22 a 23. Mas eu peço que os irmãos permaneçam com as Bíblias abertas nesse capítulo de Marcos, onde faremos uma breve explanação desse sermão. Marcos, capítulo número 5, os versículos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva, diz a palavra. Que o Senhor nos abençoe. Meus amados irmãos, quem é Jairo? Uma pergunta que podemos fazer. Que situação era essa? Estamos falando de uma família que vivia um momento difícil. Jairo era um dos chefes da sinagoga. E quem era esse homem? Que poder, que autoridade? Como chefe da sinagoga, ele tinha a responsabilidade do culto, da liturgia do culto. Ele era o que convidava leitores a ler a Torá, mestres, visitantes. A Bíblia diz que era uma figura respeitada, com autoridade espiritual e social. Um homem que tinha uma família, diz a Bíblia, esposa e uma filha, filha única, que vivia um cenário de tristeza e medo. Esse era o cenário da família de Jairo. A filha estava adoentada e havia um risco de morte. Quando nós falamos em família, como pai que somos, mãe, quando os nossos filhos adoecem, né? Parece que nós sofremos mais do que eles. Quando um filho adoece, não tem um pai e uma mãe que não sinta a dor do filho. E nos colocamos no lugar desse homem, de posição social, espiritual, mas em um cenário de tristeza. E a Bíblia fala no verso 22 que ele se prostra diante de Jesus. Certamente, ele ouviu falar de Jesus, dos seus feitos, milagres, curas, mas um homem dotado de uma autoridade, um homem com uma posição social, financeira, ele se prostra diante de Jesus. Apenas ouvindo falar em Jesus e se prostrando, reconhece em Jesus um poder e uma autoridade que ele não tinha, para recorrer a Jesus. Talvez num momento de desespero, de angústia, de medo, de tristeza, o que cercava aquela família?
A história diz que a mortalidade infantil era muito comum no século I. Médios e remédios eram muito limitados. Mas a morte de uma criança, ainda mais uma filha única, era considerado uma tragédia familiar e social. A família que perdia uma criança, e ainda mais se fosse ela filha única, ficava marcada por uma tragédia social que a cultura da época identificava. E diante desse cenário de medo, de risco de morte, de angústia, de dor, de sofrimento, a Bíblia diz que Jairo, ele recorre a Jesus. Ele vai até ele. Agora vamos olhar para o cenário que nós vivemos hoje. A morte tem rondado muitas famílias. O amor está morrendo. O respeito está morrendo. Os valores estão morrendo. A esperança está morrendo. E com isso, muitos casamentos estão morrendo. Como fora naqueles dias, a morte de uma criança era algo considerado rotineiro, devido à ausência de médicos, de medicação. Hoje, o fim de um casamento está se tornando rotineiro. Uma família destruída, à mercê de os seus sonhos verem findados, está se tornando rotina. As pessoas hoje estão encarando com normalidade aquilo que Deus criou desde a eternidade. A instituição família está sendo fadada à morte. Muitas vezes o cenário é tão difícil como o cenário de Jairo. Quando ele recorre a Jesus, nós vemos que ele deposita ali uma esperança. Irmão, só Jesus pode mudar uma situação como muitos têm vivido, como a de Jairo. Quando o amor se acaba devido a tantas circunstâncias, como quando o respeito se acaba, quando a esperança termina, Jesus é aquele a quem pode operar algo em favor de uma família. Só Jesus tem esse poder. Vira para o irmão que está do seu lado e diz: olha, Jesus pode preservar a sua família. Pode dizer para ele: Jesus pode preservar a sua família. Aquele homem, ele recorre a Cristo. E a palavra diz que estando ele ainda falando, Marcos capítulo 5, verso 35. Marcos 5, 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? Muitas vezes o cenário ainda consegue piorar. Era um cenário de medo, de angústia, de preocupação, de tristeza, mas havia nele uma esperança, por isso ele foi a Jesus. E quando vai a Jesus, a sua filha está morta. O cenário piora. Se nós estamos falando de um homem que tinha medo, que tinha angústia, que tinha preocupação, agora nós falamos de um homem que estava destruído emocionalmente. Porque a sua família estava marcada pela morte. Mas agora nós vamos começar a ver uma ação de Jesus com a vida desse homem, que muda a história de uma família. E nós vamos trabalhar 3 aspectos. Diante de um cenário agora de total tristeza,
Primeiramente, Jesus dá a ele uma palavra de fé. Marcos capítulo 5, verso 36, vamos ler? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Irmãos, começamos a entender que haviam duas palavras ecoando. Uma, a tua filha está morta. A outra, não temas, crê somente. Jairo tinha que escolher uma das palavras. Vou crer no que estão me dizendo, que está morta, que não há mais solução? Ou vou acreditar na palavra desse homem a quem eu recorri, que está dizendo que eu preciso crer, que ela não está morta? Era a voz do medo e a voz da fé. E o primeiro aspecto dessa mensagem, nessa noite, é: queremos que você acredite que Jesus, pelo poder da sua palavra, pode transformar qualquer situação, se você crer. Pelo poder da sua palavra, Jesus pode mudar qualquer situação. E a primeira palavra de Jesus para ele foi uma palavra de fé. Mas era um cenário em que ele ouvia a voz do medo e ouvia a voz da fé. Porque muitas vezes, quando você passa por um momento difícil e você não tem a Cristo, aquilo que você recebe desse mundo são palavras de medo. Não há solução, está tudo acabado. Quem mandou você fazer isso? Por que você fez isso? Você bem que mereceu. Existem muitas vezes vozes para fazer com que a situação piore. Mas quando você recorre a Cristo, quando você vai a Jesus Cristo, aquele que diz a palavra, que morreu por amor às nossas vidas, ele tem sempre uma palavra de fé. É como se ele dissesse: olha, Jairo, nada está perdido. O meu Pai, eu estou no controle de todas as coisas. Primeira palavra de fé. Depois uma palavra de esperança. Verso 39. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. A palavra de Cristo é sempre uma palavra de esperança. Nada está perdido. Qual era o cenário? Ao chegar na casa, eles se depararam com os pranteadores. E quem eram os pranteadores? A história diz que os pranteadores eram contratados para chorar e clamar em alta voz. E a presença dos pranteadores ali era certeza de que a menina estava morta, de que não havia mais solução. A tradição judaica dizia que os pranteadores, eles clamavam e choravam em alta voz. Por isso disse Jesus: por que vos alvoroçais e chorais? O segundo aspecto da mensagem nessa noite é: muitas vezes pode parecer que não há solução. Muitas vezes o cenário, ele é confirmado por ações, por situações, por circunstâncias. Você olha ao derredor e você vê a presença daquilo que confirma o momento. Mas queremos dizer a você: Jesus Cristo é a esperança. E a palavra de esperança é: a menina não está morta, ela dorme. Mas aí você pode pensar: ali estavam os pranteadores, ali havia choro, ali havia alvoroço. Mas o Rei da Glória acabava de entrar naquele lugar.
o autor e consumador da vida. Não está morta. E a terceira palavra que Jesus dá àquela família, e especialmente a Jairo, foi uma palavra de amor e de poder. Porque Cristo, Ele é amor, mas para aqueles que creem, Ele é poder. E o verso 41 fala deste amor e deste poder. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. É a palavra que faz com que a morte seja transformada em vida. É a palavra que faz com que o choro seja transformado em gozo. É a palavra que faz com que a falta de esperança seja transformada em esperança. Tomando a mão da menina, pela mão. E o terceiro aspecto da mensagem nessa noite é: pelo poder da sua palavra, meus irmãos, Jesus pode transformar a morte em vida, o choro em alegria, a tristeza em esperança. Por isso, Ele deu àquele homem uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor e de poder. Irmão Jairo foi até Jesus pedindo socorro. Vamos fazer uma pequena retrospectiva da mensagem. Jairo foi até Jesus pedindo socorro, um cenário de medo, angústia. A morte rondava a sua casa. Ele foi porque ele ouviu falar de Cristo. E nessa noite, nós queremos dizer a você: muitos vieram aqui por um convite, nós sabemos. Talvez você possa estar dizendo: não, mas graças a Deus a minha família vive um momento bom, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós queremos dizer para você: Jesus está nesse lugar. Jairo, ele recorre a Cristo. E eu acredito que ele não imaginava aquilo que ele viveria. Talvez você, por um convite, tenha vindo a esse lugar, sua família, nós estamos alegres por você estar aqui. Mas nós queremos dizer a você: você não tem noção do que Cristo pode fazer por você e pela sua família. A palavra diz que Jesus toma a menina pela mão. Nós vamos estar de pé nesse momento. Pega na mão da tua família agora. Pega na mão da sua família. Jesus toma pela mão aquela menina. A família, o cenário, a tristeza, a preocupação. Aqui estão as famílias reunidas. Ele recorreu a Cristo. E a palavra diz que Jesus foi e entrou na sua casa, na sua família. Primeiro, uma palavra de fé. Depois, uma palavra de esperança. E depois da palavra de esperança, ele entra na casa de Jairo. O cenário confirmado de dor, angústia, choro, alvoroço.
mas pelo poder da sua palavra, Ele muda aquele cenário. E nós queremos convidar você a fechar os seus olhos. O homem de branco, Jesus está passeando nesse lugar. Você veio ao encontro de Cristo, sim. Foi por um convite, foi por ouvir falar de Jesus. Mas nós queremos dizer para você: convida Cristo a entrar na tua família. Convida Ele a entrar no teu lar. Deixa Ele entrar no teu casamento. Deixa Ele entrar na criação dos teus filhos. Olha, não sei aquilo que te aflige, mas a palavra para você é: não temas, crê somente. Eu não sei se é um cenário confirmado, mas a palavra para você é: ela não está morta, ela dorme. Eu não sei se você veio aqui esperando receber algo de poder, mas antes do poder vem o amor. Cristo está nesse lugar. Feche seus olhos. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do templo, com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando, e o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. A cruz não é outra, é Jesus. Ele está perguntando: onde é a tua dor? Porque tu choras tanto? Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo do pranto que choras calado. Poderoso Ele é, tudo pode fazer, abre o teu coração. Todos. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Mas o homem de branco tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, mas em um calor. Tem as marcas da cruz, não é outra, é Jesus. O homem de branco
as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Senhor, diante de Ti estão as nossas famílias. Nós viemos a esse lugar, como a Tua palavra descreve, no dia em que Jairo procurou a Ti. O cenário que vivemos, Senhor, é tão difícil como naqueles dias. Famílias sendo tragadas, sonhos destruídos, filhos entregues à sorte deste mundo. A nossa oração, Senhor, entra no nosso lar, entra na nossa casa, preserva as nossas famílias, preserva o nosso casamento, renova o amor, o Teu amor em nós, preserva os valores. Toma, Senhor, as nossas famílias, porque nós pedimos nessa noite, crendo, ouvindo a voz da fé, que Tu tens poder, e por isso nós te pedimos, cuida das nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Departamento de louvor pode subir, os irmãos podem voltar aos seus lugares. Estamos encerrando a mensagem. Nós vamos pedir depois o pastor Odaí e sua esposa Janete encerrarem o culto, como é culto da família. A nossa conclusão, irmãos, foi a palavra de amor e poder. Talita cumi, uma expressão de intimidade. Menininha, levanta. Nós queremos deixar aqui um conselho que emana da palavra. Quando recorremos a Jesus, Ele coloca fé nos nossos corações. Quem está saindo daqui com fé, dá um glória a Deus. Quando entra na nossa casa, na nossa família, Ele muda o cenário. E onde havia choro, agora a alegria toma conta. E então percebemos que nunca mais vai faltar esperança. Não importa o que digam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nunca mais vai faltar esperança. E pelo seu amor e o poder da sua palavra, a nossa família vai permanecer de pé. Aleluia. Pode adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Fé, esperança, amor e poder. Teu nome fale, vem.
Deus. Não dá vontade de parar, né? Vai embora. Mas antes de ir embora, eu quero que vocês convidem esse homem de branco que aqui está para te acompanhar, para estar com você em todos os momentos da tua vida. Convida esse homem de branco para ir com você aonde você for, porque ele não está somente aqui, ele está onde nós estamos e ele quer continuar nos abençoando. A nossa família pertence a Deus, a nossa família pertence ao Senhor. Aonde quer que cada um esteja, ele estará sendo guardado, sendo livrado pelo Senhor, porque nós temos a promessa de Deus que eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então eu convido a você, convida a Deus para estar na tua casa, convida a Deus para estar na tua família. Entrega no altar do Senhor as suas preocupações em relação aos seus filhos, ao seu lar, seu marido, a sua saúde. Creia tão somente que Deus é o Deus que pode mudar toda a história. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Senhor, nos guarda, nos protege, continua nos livrando, continua nos abençoando, continua nos usando com poder e graça. Continua, Senhor, fazendo com que venhamos transmitir o Teu amor nesse mundo, para as nossas famílias, para os nossos amigos, que possamos continuar sendo luz, Senhor, até que o Senhor venha. Nos leva, Senhor, em segurança ao nosso lar. Guarda as nossas vidas no nosso emprego. Guarda os Teus filhos na escola, faculdade. Nos leva em segurança para a nossa lar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Do trono de Deus, o leão, o cordeiro, o filho, o sacerdote, o sacrifício, o seu rosto como o sol, quando nossa força resplandece. Seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua corte está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Alvos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei
para ela, não é para quem está aqui na frente, é para o Senhor que você está batendo palma. Porque no Salmo 47:1 diz que você tem que bater palma em louvor ao Senhor. E o nome do Senhor está sendo glorificado aqui nesta noite. Por mim, essa noite continuaria. Vamos fazer uma vigília, pastor Valdir? Vamos fazer uma vigília aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que você está sentindo esse homem de branco. Eu tenho certeza que você está sentindo o séquito dele encostar em você. Porque esse arrepio, esse choro que está saindo de forma espontânea, a única explicação é que você está sentindo o Espírito Santo tocando em sua vida e na sua alma. Mas o pastor Valdir falou para a gente encerrar o culto agora. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. A oração já foi feita. Então estende as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo na face da terra que o ama e aguarda a sua volta. Que todos digam amém. Glorifica o nome do Senhor. Vai ter um louvor? Amém. Pode ir. Pedir para os irmãos sentar só um pouquinho. Nós temos duas informações. Abre